Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar aqui por meio deste canal, a fim de que as pessoas possam se encontrar com a verdade que liberta. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vivemos em um mundo em que a mentira tem aprisionado muitas pessoas. O engano tem aprisionado muitas pessoas. O Deus deste século, deste mundo, a saber, o diabo, que é o pai da mentira, ele tem feito usar as pessoas para que vivam e sobrevivam na mentira. Nós vivemos, com mentira de tudo quanto é lado. A mentira tem sido uma constante nas atitudes das pessoas para umas com as outras. Na verdade, quem vive uma vida onde ele procura ser verdadeiro, honesto, ele é descartado. Se eu pago a minha luz direitinho, sem ter necessidade de ter um gato na minha luz, na minha água, eu sou errado. Eu sou bobo. Eu sou um idiota que dá, na linguagem do mundo, que dá mole para o governo. Porque muitas pessoas erram e querem se encostar, pegar o erro dos outros como uma bengala para que eles possam viver no erro. Só que não funciona com Deus. Não funciona com Deus. Aqui no livro de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, com E maiúsculo, Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crete, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, meus irmãos, vida eterna. Quem está designado à vida eterna? Aqui em João 3,16, deixa bem claro que a vida eterna está designada para aquele que crer em Jesus. Aquele que crer no Filho de Deus que foi enviado a esse mundo, morreu em nosso lugar, a fim de que nossos pecados fossem perdoados. Está escrito que Ele, Jesus, é que nos garante a vida eterna. Você veja que nessa história que nós acabamos aqui, o início dela começou lá com o fariseu, o mestre lá. Que quando Jesus disse para ele assim, vos importa nascer de novo para ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? O que é nascer de novo? Nascer de novo, nascer da água, significa eu me batizar. E ninguém pode se batizar se não houver um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que leva a pessoa a receber o perdão de Deus, o perdão de Jesus. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Não importa o que a pessoa ela venha ter feito, Deus ele perdoa. Eu estava assistindo um filme gospel aqui com a minha esposa agora e estava falando lá de um rapaz que estava doente. Contando a história do rapaz que estava doente, estava com um vírus da AIDS e estava no hospital internado, e ele chamou o pastor para poder conversar com o pastor, e o pastor anunciou para ele a salvação, explicou para ele que Jesus veio para perdoar os pecados, Jesus veio para salvar a sua alma. Ele entendeu que talvez ele não saísse daquela cama, ele não seria curado do corpo, mas ele aceitou ser curado da alma. Ele aceitou ser curado da alma dele e aceitou Jesus ali e morreu. Mas ele morreu levando o quê? A vida eterna. Por ele crer no Senhor Jesus. Ele teve tempo de se batizar nas águas? Não teve tempo de se batizar nas águas. Ele teve tempo de ser batizado no Espírito Santo? Não teve tempo de se batizar no Espírito Santo. Mas ele creu e entregou a sua alma a Jesus. Aquele que confessar Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E a morte que eu estou falando não é a morte do corpo, é a morte da alma. Essa é a pior de todas. Quando a pessoa tem a morte da alma, quando a pessoa tem a morte da alma dela. Tem muitas pessoas que andam pelas ruas mortas. A alma dela já está morta, por isso que elas buscam tanto entretenimento. É festinha aqui, é festinha ali, é beber aqui, é beber ali, é se drogar aqui. As pessoas ficam buscando algo para preencher o seu interior.
Porque só Deus sabe como que muitas pessoas estão dentro de quatro paredes. Quando ela bota a cabeça no seu travesseiro e fica com os olhos abertos, olhando para o teto. Quando elas sentam diante da sua consciência. Jesus disse para aquele homem, nascer de novo. Nascer da água, é isso, é batizar-se nas águas. É quando eu tomo a decisão de me converter. Converter-se é eu mudar de direção. Arrepender ou tomar nojo do que eu fazia, que não era agradável aos olhos de Deus. E quando se fala em nascer do Espírito Santo, é a regeneração. É eu me tornar uma nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eu não posso estar em Cristo Jesus se as coisas antigas ainda estão presentes na minha vida. Se ainda está presente a mentira, se ainda está presente as prostituições, adultério, orgias, o engano, o roubo. As coisas antigas passaram. Não existe associação de quem está em Cristo Jesus, que se diz ser de Cristo Jesus, com este mundo. Muda, ela muda. Ela não anda na roda dos escarnecedores. Não, como diz o Salmo 1 lá, não adianta. Existe uma mudança. Ela passa a ser uma nova criatura, porque aquele que é de Jesus Cristo vai aborrecer o mundo, como Jesus aborreceu. Eu, como luz, eu vou dissipar as trevas, eu vou aborrecer esse mundo. Alguns não vão andar mais comigo, eu não vou ser mais bem-vindo em muitos lugares, por quê? Porque eu sou luz. Houve uma mudança, houve uma transformação. Então, meus irmãos, quando nós falamos de vida eterna, como que você olha para a sua vida? Porque aqui no livro de Apocalipse, capítulo... Capítulo 21, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 11, onde fala assim, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todos esses aqui, que foram lançados no lago do fogo, que não foram os seus nomes achados no livro da vida, e eles foram lá viver a eternidade no lago de fogo, a segunda morte. Mas aqueles que nasceram da água, nasceram do Espírito, foram viver aqui, e vinha um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desceu de Deus, descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Quer dizer, esse povo que se arrepende dos seus pecados, que abandone esse mundo, que nasce da água e do Espírito, serão os que vão habitar esse novo céu, essa nova terra, aonde não haverá dor, aonde não haverá pranto, nem clamor, porque já passou. Já passou. Qual o preço que nós pagamos por servir a Jesus? Qual o preço que muitos já pagaram por servir a Jesus? Mas valeu a pena. Só de nós lermos essa promessa aqui, já nos dá uma alegria no coração. Como eu orava hoje, fazia a minha oração da virada da tarde, às 18 horas, e eu falava com Deus: Senhor, o meu coração não está atemorizado com essas guerras que estão acontecendo aí do Irã, com Israel, Estados Unidos. Meu coração não está atemorizado. Sabe por quê? Eu falando com Deus. Porque a tua palavra diz que quando essas coisas se suceder, é porque está próximo a nossa redenção. E a sua palavra diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Então meu coração se exulta, se alegra. Meu coração está se exultando com a alegria de ver tantas pessoas morrendo? Não, não é isso que eu estou falando. Mas com o cumprimento da palavra de Deus, que diz que esses eventos é porque está revelando a proximidade da volta do meu Senhor, por meio do arrebatamento da igreja, da nossa reunião com Ele nos ares. Então meu coração se exulta, eu me encho de alegria de ver tantos sinais, tantos eventos do cumprimento da palavra de Deus acontecendo e vendo o dia do meu Senhor se aproximando cada vez mais. Fica o meu apelo para você aceitar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria que você pudesse me ajudar a evangelizar, compartilhando, enviando essa mensagem para alguém que está perdido, alguém que precisa ouvir uma mensagem que o levante, alguém que precisa ouvir uma mensagem que lhe dê força para ele se levantar, para ele se encontrar com o Salvador que o ama sem interesse. Jesus te ama sem interesse, porque Ele quer salvar a sua alma. Porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.